Olá, turma. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro, primeiro bloco. Revisãozinha rápida do conteúdo já visto. Vimos a parte de o conteúdo de introdução à internet, principais conexões, principais servidores, principais protocolos e serviços, principais navegadores da internet, programa gerência de e-mail, baseado principalmente no Microsoft Outlook Express e no sistema de webmail. Vimos também o que? Vimos comércio eletrônico e um pouco de segurança da informação. Principais elementos da segurança da informação. Retornaremos hoje ainda com um pouco mais de conteúdo sobre segurança. Alguns dos principais malwares, principais programas maliciosos, softwares maliciosos, aqueles softwares que têm função de ou roubar informações de forma obscura ou danificar, prejudicar o bom funcionamento do sistema ou até realmente apagar, destruir informações do nosso computador. No passado, esses programas eram classificados como vírus. O gênero era vírus. Hoje em dia não, vírus é uma espécie. São tantos programas maliciosos que existem no mercado que hoje em dia classificamos os programas maliciosos ou softwares maliciosos como malwares. Malware ou software malicioso. Programa malicioso, aquele programinha que aparentemente tem uma função benéfica e na verdade vai causar algum possível dano ao usuário. Dá uma olhadinha no slide, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Malware. Alguns dos principais tipos de malware que nós temos no mercado. Primeiro, o spyware. Spyware ou programa espião, que tem como função monitorar o comportamento do usuário enquanto navegando na internet utilizando o computador. Antes de eu retornar e comentar passo a passo os principais, eu vou fazer um esqueminha para a gente para facilitar o entendimento. Ok? Vou colocar como título Segurança na internet. Até para podermos compreender e conseguirmos diferenciar, sem dúvidas, principalmente o funcionamento de antivírus e funcionamento de firewall. Alguns alunos mandam um e-mail para mim questionando: poxa, Raimundo, eu ainda tenho dúvidas, eu ainda confundo antivírus e firewall. Então, questões que não podem ser erradas, acabamos errando em prova. Isso não acontece mais. Atenção. Primeiro programa instalado no computador para garantir minha segurança deve ser obrigatoriamente o antivírus. Antivírus possui como funções básicas, primeiramente, identificar, bloquear funcionamento e excluir vírus e worms. Worm é verme. Vírus e worm, função padrão. Identificar se é um vírus ou um worm, bloquear a sua ação e excluir após identificado e bloqueado. Sabemos que o antivírus, na prática, hoje ele tem uma ação mais extensa, uma ação maior. Ele consegue identificar trojans, cavalo de Troia, ele consegue identificar spyware, mas não é função do antivírus. Hoje em dia, na verdade, quando adquirimos um pacote de segurança, ele já vem com antivírus, anti-spyware, anti-adware, muitas vezes com firewall e assim por diante. Mas originalmente, função do antivírus, identificar, bloquear, excluir vírus. Os vírus são programas destrutivos, apagam arquivos, formatam o disco rígido ou qualquer dispositivo de armazenamento. Enquanto que o worm não. O worm são aqueles programas que geram um mau funcionamento no sistema. Reiniciam o computador, multiplicam o arquivo, fecham o programa. Característica interessante: se auto-envia para todo o seu catálogo de endereços. Na verdade, não só para o catálogo de endereços, mas para todas aquelas pessoas com as quais você já trocou e-mail. Então, de repente, você recebe um e-mail: poxa, alguém me liga, Raimundo, tu mandou para mim um e-mail infectado, um e-mail com vírus. Eu falo: não, tem 2 semanas que eu não mando e-mail para você. Na verdade, minha máquina é infectada com worm, que não é verdade, acabou enviando automaticamente, de forma autônoma, se auto-enviando, se multiplicando pela rede. Ok? Então, o worm
possui a característica de se auto-enviar para outros destinatários. E o vírus não. O vírus, ele a princípio é executado naquele computador. Ok? Aí, a partir de determinada tarefa, o executando, ele pode ser transferindo, enviando junto com o arquivo para os computadores. Mas quem se auto-envia é o Word. Além do antivírus, é necessário termos instalado no nosso computador o firewall. O firewall possui função distinta do antivírus. Enquanto que o antivírus busca aquele programinha que funciona de forma anômala já dentro do computador, o firewall ele fica, digamos assim, na parte da entrada e saída. Ele gerencia tudo que pode entrar e tudo que pode sair. O firewall é um programa, um aplicativo para rede de computadores. Função principal, gerenciar, controlar o fluxo de informações na rede. Isto é, o que pode sair via rede e o que pode entrar via rede. Então, de forma resumida, função do firewall, controlar o fluxo de dados na rede. Para evitar que uma entidade externa não autorizada acesse a rede para roubar informações, ou uma própria entidade interna tente enviar informações não permitidas para fora da rede. Detalhe, se eu instalo e configuro o firewall em meu computador ou na rede que eu trabalho, ele não protege contra, exemplo, pendrive, contra HD externo, somente via conexão de rede. Ok? É para conexões de rede. Você me pergunta, poxa Raimundo, mas o meu computador não está conectado em rede, eu uso em casa. Claro que está. Quando você conecta essa internet para assistir nossa aula, você está conectado à maior rede do mundo. E o seu computador está sendo bombardeado dezenas, centenas, milhares de vezes ao dia por programas maliciosos. Programas principalmente que veremos aqui agora. Spywares, sniffers, trojans e assim por diante. Primeiramente, o firewall ele tem como função, olha, evitar invasores, digamos assim. Evitar entidades externas não autorizadas. Esses invasores são identificados em prova como, cuidado, hacker ou cracker. Hacker ou cracker. Na verdade, o termo correto a ser utilizado é o termo cracker. Aquele que craqueia, que quebra os sistemas de segurança para ter acesso a uma área restrita. Hacker é sinônimo de expert. Expert em recursos de informática. Grande conhecedor dos recursos de informática. E aí se eu encontro a questão em prova. Podemos afirmar que todo cracker é um hacker. Verdadeiro. Podemos afirmar que todo hacker é um cracker. Falso. Na verdade, cracker é uma espécie de hacker. Exemplo, vem um pouquinho aqui para a esquerda. O mercado classifica os hackers em 3 categorias. Uma das classificações. O hacker chamado White Hat, chapéu branco. O chamado Black Hat, chapéu negro. E o chamado Grey Hat, chapéu cinza. Então nós temos o chapéu branco, que é o hacker do bem, digamos assim, aquele que é identificado no mercado como engenheiro de segurança digital ou técnico de segurança digital. Utiliza-se dos conhecimentos para oferecer um serviço dentro da legalidade. Já o Black Hat, que seria o cracker propriamente dito, chapéu negro, chapéu preto, este não. Este utiliza os seus conhecimentos para tentar invadir e coletar informações que valham de alguma coisa para ele. E o Grey Hat é aquele hacker que ainda não se decidiu se é do bem ou se é do mal. Ok? Está em cima do muro, se decidindo ainda. Invade aqui, invade ali, presta serviço aqui e ali, assim por diante. Mas aquele que invade e rouba informações é identificado como Black Hat ou cracker. Tudo bem? Retornando aqui para a direita do quadro. Então, evitar invasores. Esses invasores seriam os crackers. Pense assim, o hacker é do bem, o cracker é do mal. O hacker é a luz, o cracker é a sombra. O hacker é He-Man, o cracker é esqueleto. Ok? Tranquilo? Beleza. Estes programas,
desculpem, estes usuários utilizam principalmente os seguintes programas, aqueles mais cobrados em prova. Primeiro, um programinha chamado Sniffer ou farejador. Sniffer ou farejador. Claro que esses programas que eu vou comentar aqui, a origem deles é uma origem benéfica. No tempo que não existiam os crackers, os administradores da rede utilizavam desses programas para criar um bom nível de segurança. O farejador para buscar se existiam portas vulneráveis naquele computador ou naquela rede de computadores. Porque quando eu me conecto a uma rede externa, o que acontece? Eu preciso abrir portas para enviar informações e receber informações. Essas portas precisam estar protegidas. Então nós temos na internet aí milhares, milhões, bilhões de farejadores jogados pelos crackers buscando computadores vulneráveis. Então buscou, para encontrar uma máquina sem antivírus. Desculpe, uma máquina sem firewall. Vai fazer o quê? Vai falar, mestre, tal usuário não tem firewall. Ele vai lançar um outro programa que é o spyware, o programa espião. O programa espião. Qual a função de um espião no campo de batalha? Adentrar as linhas inimigas, coletar informações privilegiadas e enviar essas informações sem ser detectado. O spyware, ele não apaga arquivo, não formata HD, não destrói arquivo, não reinicia. Ele trabalha na moita, ok? Coletando informações do usuário e enviando para a entidade externa, mostrando o comportamento desse usuário. Buscando informações privilegiadas que possam permitir ao cracker utilizar estas informações em benefício próprio. E ele detectou, poxa, tal usuário possui informações interessantes, possui um comportamento interessante, acessa muito banco, faz muita compra via comércio eletrônico, etc. e tal, lança um terceiro programa, que é o programa chamado Trojan. Trojan ou Trojan Horse, que é o velho e conhecido cavalo de Troia. O cavalo de Troia, ele permite o controle remoto, isto é, ele permite ao cracker, de onde ele estiver, controlar o nosso computador. Mouse, teclado, monitor, drive de CD, HD, pendrive que estiver conectado. É como se ele estivesse sentado em nosso colo e ali pode controlar todo o nosso computador. Ok? Normalmente alguns antivírus conseguem até detectar os cavalos de Troia, mas não conseguem excluir. Como funciona então? Ele sinaliza, exibe, notifica ao usuário o nome do programa, coloca em quarentena e permite que o usuário faça uma pesquisa na internet para buscar uma vacina específica para aquele cavalo de Troia, específica para aquele spyware. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Retornando à tela. Slide mais uma vez. Então, primeiro, spyware, função, monitorar o uso do computador, podendo roubar informações do usuário. Depois, o adware, observação. O adware ou adware normalmente não trabalha como um programa malicioso, porém também pode trabalhar como um programa malicioso. Originalmente, os adwares foram criados para quê? Para desenvolver publicidade. Você instala o seu Windows, qual é a versão? Windows XP. E aí depois você ativa o MSN, aparece junto à barra de ferramentas o logotipozinho do MSN. Você instala o Skype, aparece junto à barra de ferramentas o S do Skype. Então acontece o quê? Ele faz uma propaganda no navegador de um outro aplicativo afim também instalado no computador. Então, a princípio, seria um programa para exibição, para publicidade de programas instalados. Dá uma olhadinha em tela mais uma vez. Temos lá, adware, podem mostrar banners aleatoriamente e monitorar o acesso do usuário na internet, podendo roubar informações, apesar de não ser a sua função, relativas à navegação nos sites visitados. Terceiro, trojans. Se instala no computador e abre um canal para que o cracker possa acessar o micro sem o conhecimento do usuário. O Trojan é o cavalo de Troia. Tenho um antivírus instalado em meu Windows, não importa XP, Vista, 7,
não importa, tem um antivírus, desculpe, tem um firewall instalado, apesar de que hoje a Microsoft já oferece um antivírus gratuito para usuários do Windows que possuem o Windows legalizado, ou melhor, o Windows registrado. Quem não possui o registrado pode utilizar um antivírus da Microsoft gratuitamente durante 30 dias. Quem possui o Windows registrado pode utilizar o programa de antivírus da Microsoft por tempo indeterminado, de forma gratuita. Mas o Windows, em sua instalação padrão, ele não traz antivírus, mas traz firewall. O firewall vem instalado, bem pré-configurado, funciona muito bem para o usuário doméstico. Já em âmbito corporativo, é interessante que o usuário adquira um firewall mais robusto. Grandes empresas não têm somente software firewall, tem também hardware firewall, tem servidores de firewall para aumentar a proteção em relação a ataques externos. Tudo bem? Ela mais uma vez, próximo slide. Seguindo, temos rejackers. Os rejackers são terríveis. Hoje em dia, a maioria dos programas antivírus já consegue identificar e bloquear o rejacker. Okay? O rejacker, ele causa um mau funcionamento no navegador. O passado era horrível, você estava navegando tranquilo. Na hora que o seu patrão, seu superior hierárquico passava por você, puf, carregava aquela página indevida que você não mandou carregar. E o patrão, o chefe aí, pô, que é isso aqui, meu velho? Na hora do expediente, você, não, doutor, mas poxa, abriu sozinho. Hoje sabemos que assim funciona. Porém, no passado, há 10 anos atrás, quando a internet ainda era novidade para muitos, achavam que não, a internet só servia para passatempo. Hoje em dia, passatempo é secundário para a grande maioria dos usuários. Ok? Em tela mais uma vez, temos lá, os rejackers alteram o comportamento do browser, fazendo com que ele acesse páginas e sites específicos sem que o usuário tenha solicitado. Worms tem a finalidade de fazer com que os microcomputadores infectados enviem mensagens de e-mail, ataquem sites e realizem tarefas específicas, normalmente não apaga arquivos. Vírus, aqui sim. Principal função é apagar arquivo, partição, setor de boot, formatar disco e assim por diante. E os keyloggers. Os keyloggers são programas que têm como função roubar o que é digitado pelo usuário no teclado. Claro, no teclado físico. Quem tem aquele teclado virtual, não vai aparecer nada. Ele não vai conseguir roubar. Um dos motivos das instituições financeiras disponibilizarem os teclados virtuais é exatamente para evitar roubo de informações pelo keylogger. Por quê? Enquanto você digitava, aquele caractere era enviado para o banco e armazenado para depois ser enviado para um cracker. Via teclado virtual, aquele que eu clico, ok? Instalo a máquina virtual Java, recursos de Java, para poder o teclado virtual ficar disponível e clico nos botões, não mais teclo via teclado. Perfeito? Porém, hoje, a grande maioria dos sites que oferecem qualquer tipo de transação eletrônica, transação bancária, transação de comércio eletrônico, elas têm os sistemas de segurança próprios, onde se por um acaso sua máquina estiver com um comportamento anômalo, ela não permite que você acesse daquela máquina. Então, ele informa, olha, não é uma máquina segura, você vai fazer o quê? Buscar um antivírus, atualizar, rodar, muitas vezes não resolve, o software malicioso é muito recente, não possui vacina ainda, tem um comportamento diferenciado para o antivírus doméstico, muitas vezes é necessário que o usuário formate o computador para voltar a utilizar aquela página. Tranquilo? Ela mais uma vez. Vamos lá. Saindo de malware, vamos falar um pouquinho sobre intranet. Intranet. Poderíamos definir a intranet como entre aspas, uma internet particular. Por que entre aspas? Porque sabemos que a internet é uma rede mundial. E alguns tratam a intranet como uma internet particular. Por quê? Porque, na verdade, ela oferece quase todos os mesmos recursos que a internet. Então, para ser uma intranet, ponto 1, é necessário navegação. Se eu não navego nas páginas de conteúdo da empresa, do órgão, da instituição, se eu simplesmente acesso os computadores dos colegas via ambiente de rede, administração, computador de tal pessoa, não é uma intranet, é somente uma LAN, uma rede local. Ok? Mas se eu acesso os conteúdos, opa, quero ver documentos, servidor tal, publicações tais, se eu vou lá, como se fosse o Windows Explorer, o gerenciador de arquivos, não é intranet. Intranet necessita de
navegação, de ambiente web. E aí muitas intranets oferecem não só a navegação, mas recursos de gerenciamento de e-mail, gerenciamento de download, upload, gerenciamento de IRC, de bate-papo, no caso, gerenciamento de videoconferência, ok? Então fica muito próxima da internet. Não oferece, normalmente o que não oferece, comércio eletrônico. Comércio eletrônico é característica da internet. Justo? Em tela mais uma vez, temos lá uma das definições. Em poucas palavras, poderíamos definir a intranet como uma internet particular, funcionando em uma rede local, LAN, oferecendo praticamente os mesmos recursos que a internet. As intranets oferecem dois tipos de recursos, dois sistemas de aplicativos. São chamados aplicativos de publicação, são aqueles aplicativos em que informações são enviadas para o usuário, unidirecionais, editais, circulares, informações publicadas. E existe uma outra área da internet que são chamados aplicativos de transação. Publicação unidirecional do servidor para os usuários e de transação bidirecional. Exemplo, consulta processual. Você, dentro do Departamento da Polícia Federal, precisa visualizar informações de determinada pessoa, nem consulta processual, a partir do número de identidade ou do CPF. No seu sistema interno da intranet, você lança o CPF, você pega toda a folha corrida do cidadão. Ok? Isso da intranet. Ou consultas processuais também, você vai até um tribunal qualquer, lança o número do processo. Aí alguém fala, poxa, mas de casa eu também vejo o número do processo. Beleza, de casa você acessa, colocou lá, puf, exibiu. De dentro da intranet você acessa e você transaciona. Você altera o nome da parte, altera advogado, faz movimentação, quer dizer, é bidirecional. Então as intranets, assim como a internet também, oferece dois tipos de aplicativos, de publicação e de transação. Ok? Tela mais uma vez, temos lá definição. Aplicativos de publicação. Neste tipo de aplicativo, as informações são enviadas através de páginas que podem ser vistas de qualquer computador conectado à intranet. Este tipo de aplicativo é unilateral, da intranet para o usuário. O usuário solicita a informação e o sistema envia. Esse tipo de aplicativo da intranet é utilizado geralmente para gerar publicações internas, manuais, blá 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 blá. Aplicativos de transação. Neste tipo de aplicativo, as informações fluem em ambas as direções. Não é apenas o usuário que solicita ao sistema, mas o próprio sistema solicita informações ao usuário. Este tipo de aplicativo da intranet é geralmente utilizado em relatórios de despesas online, helpdesk, inscrições, benefícios de funcionários e assim por diante. Quer dizer, você não simplesmente consulta, você transaciona. Envia informação, recebe informação, envia informação, recebe informação. Perfeito? Em tela mais uma vez. Próximo conteúdo, melhor, seguindo na intranet. Vamos lá no slide. Temos o que é preciso para instalar uma intranet. O que é necessário para instalar uma intranet? Primeiro ponto. A intranet vai ser instalada em uma LAN. Uma colega perguntou, poxa Raimundo, em casa eu tenho 4 computadores, eles se comunicam entre si, eu tenho uma intranet? Claro que não. Eu tenho uma LAN, uma rede local, ou uma LAN, uma rede local, ou uma PAN, Persona Area Network, personal. Uma rede de trabalho pessoal, uma rede em área pessoal, uma rede doméstica, ok? Que é menorzinha, digamos assim, que uma LAN. Alguns autores tratam as redes domésticas como PAN e as redes corporativas como LAN, empresariais como LAN. Okay? Tanto que na PAN eu posso fazer conexão não obrigatoriamente via ondas de rádio ou via cabeamento, pode ser via infravermelho, pode ser via onda de rádio de curta distância, no caso Bluetooth. Nós temos hoje aqui no mercado impressora Bluetooth, monitor Bluetooth, mouse e teclado, ok? Daqui a pouco está chegando caixinha de som, microfone Bluetooth e assim por diante. Tranquilo, tranquilo? Então o que eu preciso? Dá uma olhada em tela. Primeiro ponto, preciso de uma LAN, de uma rede local, computadores conectados em rede. Segundo, um servidor dedicado à intranet, ou da intranet. O que é esse servidor dedicado? Será aquele computador que irá armazenar as páginas web, chama servidor web. Na internet, quando eu digito a URL, o domínio, o endereço de uma página qualquer, os arquivos vinculados àquele endereço serão buscados no mundo inteiro, não importa onde estejam armazenados,
e uma cópia deles virá para o nosso computador. Na intranet, essa pesquisa será local, não precisará sair para fazer busca. O servidor está disponível ali mesmo. A não ser, é claro, uma intranet com vários polos. Ô Raimundo, eu tenho um polo em São Paulo, tenho um polo em Belém, tenho um polo em Salvador, tenho um polo em Roraima. Ou melhor, em Porto Velho. Okay? Então, o que vai acontecer? As interligações entre esses polos da mesma empresa, da intranet, será feita via internet. Por quê? O Brasil gigantesco. Cortei um pedaço do Nordeste aqui, não foi? Então o que ocorre? Tem um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui. Poxa, eu não vou puxar uma fibra ótica ou montar um satélite para fazer essas conexões. O que vai acontecer? Eu vou interligar os pontos da intranet da empresa utilizando a internet. A intranet pode ser uma rede com acesso à internet ou a intranet pode ser uma rede sem acesso à internet. A intranet pode ser uma rede que, para existir a comunicação entre os polos, seja necessária uma conexão externa. Então eu utilizo a internet porque é muito mais barato. Justo? Você vai puxar uma linha, um cabo de 500 quilômetros? Claro que não. Você contrata a internet e vai pagar um preço irrisório para poder fazer essa comunicação. Justo? Então eu preciso de um servidor web que irá armazenar as páginas da internet. Tela mais uma vez. Temos lá um sistema operacional server. Por que isso? Porque eu estou trabalhando em ambiente de rede. Então eu tenho que ter um sistema operacional servidor, aquele que consiga gerenciar os computadores conectados na rede. Justo? Tela mais uma vez. Depois temos lá, programa para ajudá-lo a criar páginas web. Vou usar o aplicativo que mais me agradar para criar páginas web. Justo? Computadores clientes, com pelo menos requisitos mínimos do sistema. Vixe, encontrei um erro terrível aqui, comigo aqui em tela. Então, o que ocorre? Com no mínimo requisitos mínimos, por quê? Eu tenho que ter um computador com placa de rede, um computador com recursos disponíveis para conectar a internet. Tenho que ter um navegador. Poxa, se eu vou navegar na intranet, eu tenho que ter um navegador. Minha placa de rede pode ser com fio ou sem fio. Recursos mínimos. Raimundo, eu posso pegar um 286 e plugar na minha intranet? Você até pode, mas para carregar as páginas vai dar um trabalho retardo. Ok? Tela mais uma vez. Então nós temos lá computadores com requisitos mínimos. Pega um marca-texto aqui para gente. E um browser. Tanto faz Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, não importa. Um browser para podermos navegar nas páginas da internet. Bom, se eu vou trabalhar com e-mail, se é o e-mail, utilizo o browser. Se é via cliente de e-mail, tenho que ter um software gerente de e-mail. Se eu vou usar um bate-papo, será um desenvolvido pela própria empresa, ou então será um qualquer do mercado que eu possa utilizar de modo corporativo também. Tranquilo? Até o próximo bloco.